Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa atividade do Lar Espírita Casa do Samaritano. Boa noite. Então vamos dar início a essa atividade de explanação, onde nós vamos conversar sobre um tema relacionado à doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos o nosso diálogo, nós vamos ler uma mensagem para ajudar no nosso equilíbrio, na nossa harmonização, enquanto outros colegas chegam para nos acompanhar. A mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Irradia a claridade da tua fé, através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Então, pessoal, com essa mensagem de Joana de Ângeles, eu vos convido a fazermos a nossa prece para podermos dar início a essa atividade da noite de hoje. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Pai de infinita bondade, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, por sempre nos mostrar que não estamos sozinhos e que mesmo diante das dificuldades, podemos sempre te ter ao nosso lado para superá-las, com fé, com amor e perseverança. Auxilia cada irmão em dor, cada irmão em sofrimento. Auxilia cada um de nós nos nossos lares, convive com os nossos familiares. Te agradecemos, Pai, sempre a oportunidade de aprendizado e de evolução. Que o teu amor se faça presente em cada um dos nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então mais uma vez boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Couto, colaboro com algumas atividades do Lar Espírita Casa do Samaritano e de outras casas espíritas. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema, a necessária mudança de princípios. Nós vamos conversar sobre esse tema à luz da doutrina espírita, o que é que a doutrina tem a nos esclarecer sobre isso. Então, quando nós falamos de princípios, nós nos voltamos muito àqueles entendimentos, aquelas concepções que nós carregamos, de o que acreditamos, de qual a ideologia que defendemos, de qual a postura que queremos adotar. Utilizamos os princípios como um padrão de conduta da nossa vida. Se formos pegar o significado da palavra princípio, na origem do latim da palavra, ela nos coloca que princípio significa origem. Então, muitas vezes, quando concentramos nesses princípios que nós idealizamos, que nós criamos, nós passamos a dar origem às nossas atitudes. Com base nesses princípios, nós passamos a dar origem na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de nos relacionarmos com o próximo e com aquele meio em que vivemos. Então, é justamente por isso que nós devemos atentar para quais princípios nós estamos nos apegando. Qual tipo de princípio tem sido utilizado por nós para dar origem aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, e qual tipo de princípio está norteando a nossa vida. E ao longo da nossa história, nós sempre, na história individual de cada um aqui, nós sempre vamos fracionando os princípios, criando princípios éticos, princípios morais, princípios disso, daquilo. São ideologias e formas de pensar de acordo com determinada situação.
né? Quantas vezes nós já ouvimos aquela frase, isso foge aos meus princípios? Só que muitas vezes, em toda essa situação, em toda essa jornada, nós esquecemos dos principais, né? Daquele princípio que vai nortear a nossa vida religiosa, a nossa vida moral. Nós saímos fracionando e criando, nos apegando a tantos princípios que a sociedade nos coloca, que o cotidiano nos coloca, que nós esquecemos desse ponto principal, que são esses princípios religiosos, esses princípios morais, que são justamente as ideologias, os pensamentos, os entendimentos que vão nos fazer nos ligarmos a Deus. E é aí que entra para nos ajudar, né, a formar esses princípios, a criação que recebemos dentro da nossa família e também a educação religiosa que recebemos. Estou falando aqui de religião no seu termo, né, puro da palavra, de que vai nos ajudar a nos religar a Deus, né? Religião naquela religação a Deus, onde nós, ao nortearmos nossos princípios nesses padrões religiosos e morais que são trazidos pelo cristianismo, nós conseguimos fazer essa verdadeira ligação com Deus. Não estou aqui fracionando em religiões e ideologias X ou Y. Estou aqui, nós vamos nortear nossa conversa hoje totalmente em cima da essência do Evangelho trazido por Jesus, que tem como base o amor e a caridade. Então, quando nós negamos, né, esse tipo de comportamento que nos permite nos ligarmos a Deus, nós estamos negando a morada do Senhor dentro de nós. Nós estamos negando que esses princípios, que esses ensinamentos norteiem a nossa vida. E nós acabamos criando situações vexatórias em nossas vidas que vão nos trazer, vão nos colocar em sofrimento, vão nos trazer dor, porque nós vamos agir de forma equivocada. Nós vamos esquecer tudo aquilo que Jesus nos ensinou em seus evangelhos, na sua passagem aqui na terra, que é baseada no amor e na caridade, onde nós devemos também olhar para o próximo e esquecer dos nossos anseios. E Jesus, já sabendo disso, ele deixou para nós toda essa base de estudo, toda essa base de contato moral para que pudéssemos ser capazes de evoluir. E ele não trouxe distinções. A única coisa que ele pediu de cada um de nós foi que tivéssemos o comprometimento, a fé e a sinceridade necessária de nos aproximar dele, né, de nos aproximar verdadeiramente do Pai. E então, independente da situação em que nos encontramos, independente dos tropeços que já tivemos, independente dos erros que cometemos, nós todos temos essa capacidade de evoluir. Porque todos nós somos amados por Deus de forma sem distinção, né? Sem discriminação. Deus ele está sempre de braços abertos para nos acolher, sem julgamentos, sem críticas, sem nos colocar em dor. Não estou aqui dizendo que ele vai ignorar os nossos erros, pois os erros que cometemos deverão ser reparados. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas Deus ele sempre está de braços abertos para nos dar essa oportunidade. Se tivermos esse comprometimento, essa vontade de mudar, essa vontade de fazer diferente. Então, não devemos aqui concentrar as nossas ideologias nas atitudes que já tivemos. Porque sempre há o momento de recomeçar, sempre há o momento de avançar. Né? Não é o seu início que vai definir o final. Então, o resultado que você vai alcançar vai ser fruto de toda uma conduta que você vai adotar. Então, se você começou tropeçando, se você começou errando, mas se no meio do caminho você resolveu modificar as suas atitudes, com certeza o resultado dessa caminhada será diferente do que o seu início. Ele não será de dor, ele não será de sofrimento. Se você conseguir pautar essa caminhada em princípios e ensinamentos trazidos por Jesus, trazidos pelo o seu Evangelho, né? E isso se deve ao fato de que todos nós somos filhos de Deus e não estamos esquecidos por Ele. Né? Ele sempre nos permite avançar, Ele sempre está lá para nos apoiar. Né? Quando nos voltamos para as parábolas que Jesus nos trouxe,
né? 3 delas aqui, a parábola da mulher adúltera, a parábola de Jesus na casa de Zaqueu e a do filho pródigo, nós percebemos bem isso, onde Jesus ele acolheu cada um dessas personagens, né? Ele contou que cada um dessas personagens foi acolhida pelo amor divino, sem julgamentos, sem apontar ou sem utilizar como parâmetro todos os erros que eles já tinham cometido. Naquele exato momento, a única coisa que Jesus pediu a eles foi que continuassem a sua jornada e que não pecassem mais. E que a fé deles tinha os curado, tinha modificado a sua situação a partir daquele momento. Então, o que ele pede é apenas esse comprometimento. Porque, como disse, todos nós somos filhos de Deus. E isso fica claro na literatura espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. A primeira questão do Livro dos Espíritos, ela vem trazer para nós o entendimento de que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus, ele é, além de ser a inteligência suprema, tudo se origina dele. Tudo parte dele. Tudo surge conforme a sua inteligência, a sua vontade. E o Evangelho nos diz que todos nós carregamos o gene da divindade. Ou seja, em outras palavras, se fosse feito um exame de DNA em cada um de nós, iria constatar no resultado que todos somos filhos de Deus. Que todos carregamos essa inteligência suprema dentro de nós, mesmo que seja numa partícula minúscula. Que aí é outro ponto que a literatura espírita nos esclarece, essa partícula minúscula que foi individualizada a partir dessa inteligência, nos transformando em princípios inteligentes, em espíritos simples e ignorantes, para iniciarmos a nossa jornada. Mas a nossa jornada, embora tenhamos sido criados como simples e ignorantes, já carregamos dentro de nós essa essência divina, essa essência de princípio de inteligência, onde o nosso destino nos levará, embora ainda estejamos em muitos pontos de ignorância, de não termos o completo entendimento, mas nos levará ao mais próximo possível dessa inteligência suprema que é Deus. Então perceba o quanto Deus, além de misericordioso, é sábio, porque Ele nos permite avançar e nos dá como principal parâmetro Ele mesmo, que é totalmente perfeição, que é totalmente a origem de tudo, e que todos nós carregamos isso dentro de cada um de nós. Então, tomando aqui como exemplo, né, para que o entendimento fique mais simples, né, a gente podemos pegar o exemplo de uma árvore frutífera. A árvore ela vai originar da semente, ela vai crescer, vai germinar, vai crescer, vai dar frutos. Esses frutos eles vão possuir aquela mesma semente que originou aquela árvore. Então percebo que daquela minúscula semente surgiu o todo que a deu origem. Surgiu justamente aquilo que proporcionou a vida àquela árvore. Mas o que é que foi preciso? Cuidar da semente. Foi preciso, para que ela germinasse, ter todo aquele cuidado e atenção, para que ela não morresse, para que não fosse tomada por ervas daninhas, etc. Então, é justamente a partir disso que nós podemos ter como exemplo. É como se nós fôssemos essa semente da inteligência divina, que cabe a cada um de nós cuidar, germinar e dar frutos. Dar frutos para que possamos espalhar para o todo, para o nosso irmão também esse auxílio, o ajudando também a florescer, o ajudando também a dar frutos salutares nessa busca. Então percebam que até agora nós vimos conversando sobre princípios, né? Questões de princípios, o que é que norteia a nossa conduta, a nossa jornada. Mas em outras palavras, nós vimos falando o tempo todo de reforma íntima. Reforma íntima que é um processo que vai exigir de cada um de nós, primeiro, o autoconhecimento, o entendimento de onde devemos nos melhorar, quais pontos devemos nos modificar. É um processo difícil, porque nos leva a encarar individualmente os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, nos faz enxergarmos como pessoas que ainda estão em aprendizado, que não somos perfeitos, que não somos os donos da razão, e que devemos avançar em muitos pontos. E como Haroldo Dutra nos diz,
É como se fosse você querer fazer reparos em um avião em pleno voo, ou você querer reformar uma casa cheia de pessoas. Vai trazer transtorno, vai trazer problemas, vai ser um processo lento, vai ser um processo difícil e minucioso, mas que não é impossível. E o primeiro ponto é que você, embora precise identificar os erros que tem e aonde deve avançar, não deve enxergar isso como uma guerra. Porque se você passar a enxergar isso como uma guerra diária, só destacando os seus pontos errados, as suas falhas, você nunca vai avançar. Isso deve ser um processo natural, onde você identifica o erro, mas não deixa que esse erro te impeça de mudar a sua atitude. Não permite que esse erro te coloque em situação de tristeza e de dor, achando que você é incapacitado ou que é esquecido por Deus. Lembre-se que Ele está sempre de braços abertos, pronto a nos receber. Então nós devemos buscar esse entendimento como identificação dos nossos erros, dos nossos pontos falhos, mas para que possamos utilizar isso como uma mudança de conduta, buscando sempre avançar, buscando sempre modificar a nossa forma de agir, se essa forma de agir está nos causando dor e sofrimento. O maior problema é que muitas vezes nós só achamos que o outro precisa de reforma. Nós só achamos que o outro está errando. Nós só identificamos no outro onde ele deve se melhorar e esquecemos de nós. Nós agimos de forma intransigente com o outro, quando na verdade esse olhar mais severo, esse olhar mais aguçado, não no sentido de nos castigarmos, deveria ser conosco. Onde primeiro nós devemos entender que a mudança deve partir de nós, que não cabe a nós mudar o outro, que não cabe a nós impor a nossa vontade ao outro. Nós devemos tentar auxiliá-lo, nós devemos buscar, tentar dentro das nossas possibilidades orientar, tentar ajudá-lo, mas não impor. Mas também nós só estaremos aptos a essa orientação se nós já tivermos nos modificado, se nós já tivermos nos auxiliado e identificado os nossos pontos falhos. Porque eu não tenho como ajudar alguém se o primeiro que precisa de auxílio sou eu. E é nesse ponto que muitas vezes eu me apego, como voltando lá à questão dos princípios, nós nos apegamos muitas vezes ao que a sociedade nos impõe como parâmetro de jornada, como parâmetro de sucesso, e nos coloca num cotidiano que nos faz esquecer de Deus, que nos faz nos esquecermos de nos alimentarmos espiritualmente, através da oração, através do estudo dos seus ensinamentos, e apenas damos valores às coisas materiais, à nossa rotina material, nos esquecendo de nos ligarmos a Deus. E é justamente aí que cometemos uma grande falha, achando muitas vezes que para avançarmos precisamos apenas nos melhorar intelectualmente, que precisamos apenas avançar intelectualmente e esquecemos da parte moral. É por isso que Jesus, em um outro ensinamento, ele nos diz que muitas vezes nós purificamos o nosso exterior e esquecemos de purificar o nosso coração. Porque onde está o nosso coração, estará o nosso tesouro. Nós esquecemos de purificarmos interiormente, mudando as nossas atitudes, não apenas buscando transparecer algo para agradar aquele que está ao meu redor. Não apenas buscando me enriquecer intelectualmente, mas não colocando em prática nada disso que eu aprendi ou nada disso que eu defendo. Qual a utilidade que vai ter tanto ensinamento, tanto aprendizado, se não vai me ajudar a me melhorar em nada? Se eu não vou conseguir ajudar o outro em nada? Isso também é compartilhar a riqueza. Você compartilha a sua riqueza quando você dá ao outro aquilo que você tem excedente em sua vida. E isso se cabe ao seu tempo, se você o emprega em auxílio ao próximo, se você tem tempo livre. Isso se deve à riqueza, isso se deve também à inteligência. Qual uso você está fazendo dessa inteligência que você tem para auxiliar o próximo? Ou está apenas pensando no seu próprio benefício? Então isso é compartilhar a fortuna, isso é compartilhar com o próximo aquilo que você tem.
Então que busquemos, como Jesus nos orientou, brilhar a nossa luz, para que essa luz parta de dentro de nós, mas ela consiga clarear o que está ao nosso redor. Essa luz que vai ser dotada de comportamentos, de entendimentos morais, que levará ao melhor, que através de atitudes, não de imposição de palavras, porque as atitudes ensinam bem mais do que palavras. Através de ações você demonstre que modificou, que está mudando seus princípios e buscando a sua reforma íntima, e quem sabe o outro perceba que ele também deve mudar alguns pontos, mas que não cabe a nenhum de nós impor a nada. Como nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, não cabe a nenhum de nós e nem ao Espiritismo violentar nenhuma consciência. Cada um tem o seu tempo de entendimento e de aprendizado. Mas essa luz que brilha dentro de nós vai nos exigir vigilância, vai nos exigir que consigamos manter a nossa postura equilibrada, independente da situação em que nos encontrarmos. Porque, como nos diz Emmanuel, a menor chama de uma vela, ela dissipa a escuridão, mas também o menor sopro apaga essa vela. Então perceba a profundidade desse ensinamento, onde nos é exigido brilhar, nos é exigido repassar aquilo que temos de valioso para o próximo, para o que está ao nosso redor. Mas também é exigido de cada um de nós vigilância constante, para que a nossa conduta ela possa ficar harmonizada com esses ensinamentos que defendemos, com essa busca e esse avanço que estamos sempre almejando, de nos melhorarmos espiritualmente. Não estou aqui dizendo que a nossa vida material ela deve ser desprezada, mas ela não deve ser a única a ser dado ênfase. Que nós devemos tentar assimilar e casar para caminhar lado a lado essa evolução moral e intelectual, tendo a certeza de que o nosso equilíbrio material ele vai ser reflexo da nossa postura espiritual e moral, e não o inverso. Que aqui é um instrumento de aprendizado, é um momento que estamos para avançar. E é justamente sabendo que iríamos tropeçar, que iríamos fazer o uso inadequado do nosso livre-arbítrio, que iríamos tomar decisões equivocadas que nos colocariam em dor e sofrimento, que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele nos disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas não aquele consolo que vai nos eximir da dor. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu frequento determinada ideologia religiosa que eu estou isento de errar, que eu estou isento de dor, que eu estou isento de sofrimento. Esse consolo que Jesus nos prometeu foi o consolo daquele pai que acolhe o filho no momento de dor e o orienta, que faz com que aquele filho enxergue o porquê que ele está naquele momento de dor e qual a postura que ele deve adotar para não voltar a sentir aquilo. Esse é o acolhimento e o consolo que Jesus nos prometeu. Não o acolhimento e o consolo daquele que vai se colocar no nosso lugar para sofrer as nossas aflições por nós. Ele não nos abandona, ele está ao nosso lado. Mas cabe a cada um de nós esse processo de aprendizado. E foi então também que ele nos prometeu esse Consolador prometido. Consolador prometido que veio na figura de uma doutrina, a doutrina espírita, que veio nos mostrar outros parâmetros de entendimento para que pudéssemos focar as nossas atitudes além do campo material. Eu não estou aqui dizendo que o Espiritismo é o único caminho de salvação. É a única doutrina ou religião que nos permitirá nos tornarmos espíritos puros. Se fizermos uma comparação com a nossa vida acadêmica, em muitos momentos nós nos deparamos com disciplinas que são bem difíceis para a maioria. Em um determinado momento nós nos deparamos com um professor que tinha uma didática que nos fazia entender aquela disciplina de uma maneira mais fácil. Em um outro momento nós nos deparamos com outros professores que nos faziam achar aquela disciplina a pior coisa do mundo. Eles eram mais rígidos, cobravam mais de nós e nos dificultava
o nosso aprendizado. Porque nós sempre nos deparamos com essas situações. E é nesse momento, fazendo essa comparação, que vem o papel do Espiritismo. Ele vem ser aquele professor que busca trazer a didática mais simples, o entendimento mais simples a cada um de nós, independente da sua condição social, independente da sua condição intelectual. Ele busca trazer os ensinamentos de forma que todos nós possamos assimilar. E assim como aquele professor, que embora fossem professores diferentes, queriam lhe apresentar a mesma matéria de formas diferentes, mas a essência era uma só, é o papel do Espiritismo e das outras religiões que realmente praticam o cristianismo. A essência é uma só. A boa nova, a boa notícia trazida por Jesus de que todos nós somos lembrados por Deus, que todos nós somos filhos de Deus, que não é porque eu nasci em uma condição social desfavorecida que eu estou esquecido de Deus. Não é porque eu tenho uma limitação física que eu estou esquecido de Deus. Então essa boa nova, ela se aplica a cada um de nós. E isso quer dizer que independente de onde você esteja, independente da ideologia religiosa que você acredite, se ela tiver como essência esses ensinamentos cristãos de amor, de caridade, de fraternidade, está valendo para o ensinamento e para o aprendizado. O que cabe a cada um de nós buscar florescer onde estamos, tirar o melhor e o maior aprendizado onde estamos. Porque aí vem outro ponto. Às vezes, para mim, aquele professor da didática mais rígida, ele pode ser ruim. Mas para outras pessoas, aquele professor pode ser o melhor. E vice-versa. Então, se você está em determinado local, em determinado segmento religioso, é porque é necessário você estar ali naquele aprendizado. Então, extraia o máximo de aprendizado. Então, a figura do Espiritismo como Consolador prometido é buscar facilitar esse entendimento, não impor esse entendimento, não se colocar como o único caminho de salvação. O único caminho de salvação é o amor e a caridade. O que o Espiritismo vem nos fazer é revelar aos homens que existe algo além dessa vida material. Que além do mundo corpóreo, existe também um mundo espiritual. E que essa comunicação com eles é possível. Esse intercâmbio é constante nessa nossa jornada evolutiva, nessa busca pelo progresso. Progresso esse que se apresenta para nós como uma lei divina, como nos esclarece o Livro dos Espíritos na sua 3ª parte. Uma lei divina que se impõe a cada um, sem distinção. E por ser uma lei divina, também nos faz entender que ela foge aos nossos caprichos, à nossa vontade de mudar ou de deturpar essa lei, de moldá-la conforme as nossas conveniências, como acontece muitas vezes com as leis humanas. Então ela se aplica indistintamente. E por mais que a gente lute, ela vai se aplicar na nossa vida, em um momento ou em outro. E grande exemplo disso é o que estamos vivendo no nosso planeta nos últimos anos. O homem muitas vezes se prendeu ao desenvolvimento intelectual. Nós avançamos em tecnologia como nunca vimos. Algumas potências avançaram, algumas potências mundiais avançaram economicamente também como nunca foi visto. Mas ao mesmo tempo, a miséria, a dor, o sofrimento estava presente e crescendo. A segregação estava crescendo. Então essa lei do progresso nos fez passar por uma situação que nos obrigou a olhar ao outro com mais fraternidade, com mais companheirismo, que fez cada um de nós olhar, às vezes, o familiar que convive conosco cada dia, dando mais valor àquela convivência. Então percebam como a lei do progresso ela se aplica independente da gente querer ou não. Não adianta. E muitos
não vou dizer todos, mas muitos tiraram grandes ensinamentos de toda essa situação. E isso é progredir. Isso é avançar. Isso é mudar os seus princípios, porque você passa a centrar os seus ideais em outras situações, em outros meios de almejar o sucesso para fazer parte desse reino divino que Jesus nos apresentou. Então todos nós estamos fadados ao progresso, como nos diz o Livro dos Espíritos. Alguns vão demorar um pouco mais, outros não. Mas todos nós vamos evoluir. Não adianta. Então, que possamos acelerar esse processo, buscando intimamente ver em que pontos devemos nos modificar e nos melhorar. Porque, como nos diz aquela música, eu ouvi isso de um palestrante, eu achei muito sábio. Ela diz que todos nós seremos anjos. Na verdade, todos nós já somos anjos. Lembram lá da semente? Daquela individualização da partícula divina que nós somos enquanto espíritos? Daquela semente que deu origem àquela árvore e àquele fruto? Então, se o meu destino é ser anjo, eu já carrego essa semente dentro de mim. Porque não tem como eu querer colher laranjas e plantar outro tipo de fruta, abacaxi, manga. Se eu quero colher laranja, eu tenho que plantar laranja. Então, se eu quero ser um espírito puro, eu já trago dentro de mim essa essência de um espírito puro. O que vai fazer a diferença é como eu vou cuidar dessa semente que eu carrego. Se eu vou deixar que impeça ela de germinar e dar frutos. Se eu vou deixar que ela seja tomada por situações que até mesmo vão sufocá-la e impedir de avançar. Então que saibamos cuidar de cada semente que carregamos, dessa semente divina, honrando ao Pai essa confiança que Ele depositou em nós, de compartilhar conosco essa inteligência, essa oportunidade de evoluir, essa oportunidade de ajudar o outro. E aí entra novamente a figura do Espiritismo, que se apresenta para nós em 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso e moral. O científico, para que não esqueçamos de que estamos sujeitos às leis da natureza e às leis divinas. Essa lei do progresso que eu acabei de falar, embora o Livro dos Espíritos nos apresente como lei divina, a biologia nos trata ela da mesma forma, só que com outro nome, chama da lei evolucionista. Então o Espiritismo ele não veio contrariar o que está posto pela ciência. O outro ponto é o filosófico, que nos faz questionar como e para onde devemos avançar. Por que as coisas estão acontecendo comigo daquela forma? E aí entra também o ponto religioso e moral. O religioso no sentido de me ligar a Deus. De qual o caminho que vai me ligar a Deus? De como eu vou conseguir, modificando moralmente, fazer com que essa ligação seja satisfatória. E é aí que eu passo a projetar os meus anseios, os meus desejos de sucesso na vida futura. Na vida futura que Jesus nos apresentou. Porque eu passo a entender que as minhas relações com o próximo, aquilo que eu faço agora nessa vida, também vai refletir na vida espiritual. Também vai refletir no mundo espiritual. Então eu tenho que buscar educar o meu espírito. Eu tenho que buscar me melhorar cada vez mais para poder avançar. E um dos pontos que Jesus me permite para isso é esse processo de reencarnação. Processo encarnacionista que nos coloca primeiramente num seio familiar que aceitou nos acolher. Um processo que é totalmente planejado nos principais pontos onde eu devo avançar. Com quais pessoas eu vou conviver para poder me melhorar. E é justamente esse processo que vai me ajudar nessa minha mudança interior.
E o ponto importante, como eu disse lá no início, é sabermos nos conhecermos. Identificar dentro de cada um de nós onde devemos avançar. Santo Agostinho, ele nos diz no Evangelho que ele tinha um exercício diário. Diariamente, ele buscava identificar suas próprias falhas, perceber quais atitudes dele foram condizentes e quais atitudes trouxeram prejuízo ao outro. E ele buscava, no outro dia, fazer diferente. Então é aí que vai fazer toda a diferença das nossas atitudes. Quando nós buscarmos nos modificarmos, quando nós buscarmos agir diferente, mesmo que tenhamos nos equivocado em determinado ponto, quando nós buscarmos reparar aquele erro que cometemos de uma forma sincera. E o Livro dos Espíritos nos diz que vamos conseguir fazer isso com a prática do bem, através do trabalho. Trabalho que é outra lei divina. Não esse trabalho remunerado, mas esse trabalho em prol do próximo. E o Livro dos Espíritos nos esclarece justamente esse ponto, de que não devemos buscar evoluir individualmente, temos que pensar no todo. Porque cada um de nós também será responsável pelo bem que deixou de praticar. Porque todos nós temos essa capacidade de praticar o bem. Todos nós temos essa capacidade de cooperar. E voltando lá para a questão de identificar as falhas e tentar fazer diferente, é isso que o Evangelho nos coloca como verdadeiro homem de bem. Aquele que se esforça em se melhorar a cada dia. Aquele que se esforça em fazer diferente, independente do erro e do tropeço. Identifica as suas falhas, busca dominar as suas paixões e desenvolver virtudes. Virtudes que os ajudará a avançar. Então ele passa a pensar na evolução do todo, porque ele percebe que suas atitudes vão refletir no todo, que eu não consigo evoluir sozinho, que eu faço parte de uma grande família e que só tem como eu habitar um mundo regenerado se eu conseguir primeiramente me modificar, mas auxiliar para que todos se modifiquem. Porque é justamente as nossas ações, os nossos pensamentos que nos ligam e que vão refletir no mundo que habitamos. Então, quando a maioria de nós passar a internalizar amor, compaixão, caridade, auxílio ao próximo, se compadecendo da dor do outro, o nosso mundo estará regenerado. Porque todos vão se ajudar, querendo tirar esse tipo de sofrimento do nosso meio. E é aí que entra o trabalho como a figura de colocar em prática a fé que carregamos. O trabalho que vai também nos ligar a Deus, porque vai nos colocar nessa fé prática, não apenas aquela fé de contemplação. O trabalho que vai fazer com que eu coloque todo aquele conhecimento intelectual que eu adquiri em prática, fazendo com que ele faça a diferença na minha vida. Como o trabalho vai me modificar em questões de aprendizado e de postura. Esse é o principal ponto do trabalho. Esse é o verdadeiro significado de Bônus Horas, que ele vai nos tornar merecedores dessa compaixão divina, desse consolo que Jesus nos prometeu, que vai nos tornar merecedores de buscarmos atingir aquilo que almejamos. Então não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não me compadeço da dor do outro. Porque eu não me ligo apenas a Deus em prece. Cada atitude minha me liga a Deus. Cada atitude, cada postura que eu tenho. Então, eu tenho que amar ao próximo para poder demonstrar que eu amo e respeito a Deus, que eu honro a Deus. E como já foi dito, mas eu tenho que respeitar também o momento do outro, que não cabe eu querer impor esse aprendizado, essa mudança no outro. E é aí que é um ponto interessante nesse processo de reforma íntima, que é um processo individual, que cabe a cada um de nós buscar avançar e desenvolver esse processo de mudança interior e de mudança de princípios.
Mas não é por ser individual que é um processo que vai ocorrer de forma isolada. Percebam que eu preciso do outro para evoluir. Que eu preciso do outro, da convivência e do contato e do aprendizado para poder me reformar interiormente. Vocês lembram lá da comparação que Haroldo fez? Que a reforma íntima é reformar uma casa cheia de gente, cheia de pessoas, ou reformar um avião em pleno voo? Pois é. Eu preciso de uma equipe para isso. Para que o processo ele ocorra de forma mais segura, de forma mais célere, e que atinja o seu objetivo. Porque eu não aprendi não nasci sabendo de tudo. Eu não consigo resolver tudo. Quantas vezes nos deparamos com situações que apenas basta um conselho amigo para fazer a gente avançar, para fazer a gente olhar aquela situação de dor de uma maneira diferente e encontrar uma solução. Então é um processo individual de mudança, mas não um processo isolado. Então valorize o outro, valorize a oportunidade que temos dentro da nossa família, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de estudo, onde quer que seja. E oportunidade eu também falo em contratempos, porque é justamente também nos contratempos que vamos tirar o aprendizado, que vamos saber servir a Deus e auxiliar o próximo da forma mais pura. Porque além de combater as minhas paixões e desenvolver virtudes, eu tenho que buscar essa prática da caridade e do trabalho, deixando de lado o meu interesse pessoal e pensando no coletivo, deixando de lado a minha vaidade, o meu orgulho, deixando de lado apenas as minhas vontades, querendo apenas que satisfaça aquilo que eu almejo, ou querendo utilizar o trabalho e a caridade como barganha. Se eu fiz isso, eu tenho o direito de receber isso. E não é assim que as coisas funcionam. Temos que saber que cada um de nós está no mesmo nível de evolução e aprendizado, tanto na dor quanto na felicidade. E muitas vezes esse orgulho também nos impede de recebermos o auxílio, de reconhecermos que precisamos de auxílio. Porque deixamos que a vaidade, o egoísmo e o orgulho nos faça achar de uma forma errônea que somos detentores de toda a verdade. Então que saibamos deixar de lado esses sentimentos. E como nos explica o Evangelho, a única forma de você se livrar do orgulho e do egoísmo é através da caridade, porque você percebe que a sua dor não é a maior. Você percebe que tem pessoas ali que também precisam de auxílio. Você começa, às vezes, ao praticar a caridade, a encontrar a solução para o seu próprio sofrimento. Então essa é a maior arma para você combater esse orgulho, esse egoísmo que às vezes nos impede tanto de avançar. E como nos diz Emmanuel, o espírito humano só vai ser conduzido à presença de Deus através do amor e da sabedoria. E é justamente aí que casa com o ensinamento também que a pergunta 780 do Livro dos Espíritos nos traz, que o progresso moral decorre do intelectual. Então percebam amor e sabedoria, progresso através do intelecto, porque através do meu conhecimento eu coloco em prática e me modifico moralmente. A partir do conhecimento eu consigo distinguir o bem do mal. Eu saio lá daquela condição de espírito simples e ignorante, onde, além de eu ser o simples porque eu não sou dotado de vaidade nem de paixões, mas sou ignorante porque não sei distinguir o bem do mal. E isso só vai acontecer se eu progredir intelectualmente, se eu buscar estudar, se eu buscar aprender. E é fazendo essa distinção do bem e do mal que eu vou me manter simples, no sentido de que vou buscar apenas que coisas boas interfiram na minha conduta, não me deixando tomar por paixões. Então que saibamos valorizar essas oportunidades que Deus nos concede,
de aprendizado, de amparo, de auxílio, de consolo, tendo a certeza de que carregamos dentro de nós essa essência divina e que devemos praticar o amor, dar e receber amor em todas as situações da nossa vida, porque nós só vamos receber aquilo que merecemos, a cada um segundo as suas ações. Então, se eu quero me avançar e me melhorar, eu tenho que praticar o bem, porque tudo pertence a Deus. Ele nos dá todas as oportunidades, mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E vamos começar vendo qual tipo de princípio de conduta devemos adotar para isso. Rumo a esse progresso, a aproximação, o máximo possível com essa divindade superior. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Só tenho a agradecer essa oportunidade de estudo. Só tenho a agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E antes de encerrarmos a nossa atividade, eu vos convido a fazermos a nossa prece, para que possamos dar continuidade à nossa jornada de forma equilibrada. Pai de infinita luz, obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos, por tanta misericórdia, por tantas bênçãos. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor nos concede de sempre aprendermos e de termos a certeza de que não estamos desamparados. Que consigamos transformar a nossa conduta, colocando em prática cada ensinamento que nos deixaste. Auxilia os nossos irmãos em dor e sofrimento. Dá-nos a sabedoria necessária para sempre seguir em frente, auxiliando o próximo e aprendendo cada vez mais. Obrigado, Pai, pelo teu amor, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado pela presença. Obrigado à casa pela oportunidade. Até a próxima. Uma boa noite.